Eu sou Marco Aurélio, advogado, atuo na área da saúde e hoje eu queria falar sobre junta médica e junta odontológica, porque é um assunto muito em voga, veio para ficar e os planos de saúde estão adotando essa medida, esse mecanismo de regulação como principal ferramenta para autorização de cirurgias e procedimentos cobertos por plano de saúde em geral. Como eu falei, o link está na bio, para quem está no Instagram, manda pergunta que a gente vai responder na medida do possível, vai dando joinha para a gente ver quem é que está online, e o link na bio manda para o YouTube, onde a transmissão é maior, mais fácil da gente conversar. Primeira coisa que a gente precisa definir é o conceito de junta médica, porque existe uma diferença que é vital para a gente saber onde é que a gente vai atuar. Então, a junta médica tradicional, a junta médica técnica, é aquela junta que profissionais da saúde se reúnem para olhar determinado caso de um paciente e verificar qual a melhor conduta para a cura daquele paciente. Então, vários profissionais se unem, várias cabeças pensam ao mesmo tempo aquela doença, se debruçam sobre aquele caso e dão um parecer. Então, o profissional A fala, olha, eu acho mais interessante a gente adotar a conduta tal. O outro profissional diz, não, a melhor conduta é a conduta B. O outro diz que é a conduta C, e eles conversando entre si podem chegar a um consenso e falar, olha, o melhor caso para esse paciente aqui é isso aqui. Isso é uma junta técnica. Não é a junta técnica que a gente vai falar, é a junta administrativa. Essa junta, ela serve para dirimir dúvidas entre o cirurgião solicitante, médico, dentista, que solicita um procedimento para plano de saúde, e o profissional avaliador da operadora. Então, se esses dois entram em conflito, haverá a composição de uma junta médica, que vai ser composta por um terceiro, chamado desempatador, e esse profissional ele vai falar quem é que está com a razão. Essa é uma junta administrativa. Pois bem, existem diversas previsões legais e contratuais, né? Então, não adianta ficar bravo, não adianta ficar com raiva. A junta ela veio de fato para ficar, né? Eu vejo muitos casos em que cirurgião, médico, dentista, quando recebe um telegrama, uma notificação de que o seu processo caiu em divergência, ele fica com raiva, ele entende que a operadora está cometendo um ato de atravessar a conduta do profissional e não deixar ele executar aquilo que ele entendia. Só que o que a operadora está fazendo nada mais é do que aplicar a lei. É um instituto tão antigo que ele já está previsto lá desde a Lei de Plano de Saúde, 98. A Consul é um conselho de saúde, né, do Ministério da Saúde, que ele dá algumas diretrizes, algumas regras a serem seguidas nos contratos de plano de saúde. Então, já lá em 98, já havia um mecanismo, já havia uma previsão de mecanismo de regulação da junta médica. Essa Consul, ela dizia o seguinte, a Consul 8, a resolução normativa 8 da Consul diz o seguinte, que quando o cirurgião solicita um procedimento, deve ser enviado para um profissional avaliador dentro de um dia. Então, deve ser muito rápido, tem que ser muito rápido isso, né? E se esse profissional ele entender que há uma divergência, ele não vai negar, ele tem que oferecer a junta médica. Então, é uma questão de norma, a norma já prevê isso. É tão sério que a ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela emitiu uma instrução normativa, que é a 23 de 2009 também, já antiga, em que ela coloca no manual de elaboração de contratos de plano de saúde a obrigatoriedade de previsão da junta médica. Então, quando a operadora ela institui uma junta médica, nada mais está fazendo do que aquilo que a norma determinou que ela deveria fazer. Então, a primeira coisa que eu peço e que eu oriento é que o cirurgião haja com inteligência e não com raiva, com bilis, né? Analisar aquilo de forma técnica, porque a operadora faz isso, ela analisa de forma técnica, né? Esse é um exemplo de cláusula contratual em que prevê o mecanismo de regulação. Então, assim, o contrato ele é firmado entre o beneficiário de plano de saúde e a própria operadora. Quando o cirurgião solicita, ele é um terceiro que está agindo em nome do paciente. Então, ele está, na verdade, colocando a relação do paciente com a operadora. Então, o contrato vai reger isso. Não adianta você tentar espernear e dizer, olha, não deve ser feito assim, porque o contrato do paciente está prevendo isso. Então, esse é um exemplo de cláusula contratual muito vigente, numa operadora muito grande, e que
ela demonstra claramente que isso já está previsto no contrato e que o cirurgião deve seguir quando solicita, né? Para a gente entender a junta, é necessário que a gente saiba quem são os atores que compõem uma junta médica. Então, os principais atores são o cirurgião assistente, que é de onde tudo começa, né? O paciente procura um médico, o dentista, com determinado sintoma, ele analisa, diagnostica, dá o prognóstico e coloca aquilo num documento. Então, ele é o primeiro, ele é quem move essa roda que pode desembocar numa junta médica ou não. O segundo é um profissional da operadora, que cirurgiões, médicos, dentistas, eles falam entre si. Então, se um profissional A, ele dá um determinado laudo, só um profissional, o B, no caso, pode derrubar ou analisar aquele caso. Não pode ser um profissional administrativo da operadora. Então, a operadora tem por obrigação contratar profissionais. Comumente, ele é chamado de auditor. A norma não chama ele assim, chama ele de profissional da operadora. Então, esses dois compõem o que inicia. É uma tríade, né? Composta no final por um desempatador. Então, o profissional solicita, o desempatador eventualmente pode ter uma divergência, e essa divergência vai ser dirimida por um desempatador. Esses são os principais atores. A pergunta que a gente pode fazer é: o paciente integra essa junta? O paciente é hipossuficiente, ele não conhece. Vai falar que vai fazer uma cirurgia coronariana, ele não sabe nem para onde vai, ele só quer ser tratado. Então, na essência, ele não participa, mas o nome, a norma, deu a nomenclatura para o profissional assistente, aquele que solicitou o procedimento, de profissional assistente. Então, ele assiste a quem? O paciente. Isso não é só o profissional executando o ato em si, né? Ele também defende o paciente na própria defesa do direito dele de ser tratado. Então, ele é a voz do paciente numa eventual composição de junta médica. Então, na minha visão, o paciente também participa. Ele é um integrante da junta, né? Além disso, ele também é um integrante na posição de consumidor, porque ele tem que ser notificado. Todo o ato da junta médica, ele é notificado. Então, se um cirurgião eventualmente não responde a um chamamento para uma junta médica, o paciente vai saber. Então, ele pode, no futuro, questionar: por que você não participou quando deveria ter participado? Será que o silêncio foi a melhor medida? Era a melhor conduta a ser adotada? O paciente está envolvido. É aí que você vai prestar conta, se você for cirurgião, né? Numa futura desavença com a operadora, com o desempatador. Aí a gente já começa. Como é que se dá a composição de junta médica? Ela se dá lá na frente, só depois que o auditor analisa o processo? Não, definitivamente não. O relatório inicial, que é aquilo que o profissional escreve, ele é obrigado a escrever. Ele escreve falando o que o paciente tem, o que vai ser feito, para onde é que ele vai, o que ele vai fazer e o que ele precisa para fazer aquilo, ele já deve estar previsto lá no relatório inicial. Então, na nossa visão, a junta médica ela já começa na composição do relatório inicial. Então, um exemplo muito forte disso é que a resolução que versa sobre junta médica é a 424 da ANS. Então, o que ela diz? Resolução que versa sobre junta médica. Ela diz no artigo 7º dela. Assim, artigo 7º, inciso 1º, 2º e parágrafo único. Ela diz que cabe ao profissional determinar tipo de menção em matéria-prima. Onde é que ele vai determinar esse tipo de menção em matéria-prima? Então, por exemplo, ele quer um stent coronariano, por exemplo. Ele quer um de 2 milímetros. Ele não vai colocar isso no final do processo, ele vai colocar no relatório inicial. Então, a própria norma de composição de junta médica já determina como deve ser feito o relatório cirúrgico inicial. Eu não sei se eu estou indo muito rápido. Eu estou com 2 meninas aqui me ajudando. Não sei se está muito rápido, vocês vão falando aí. E vai anotando, fazendo pergunta para responder. Pois é. Então, a resolução de junta, ela mesma já dá umas regras para o relatório inicial ser composto de tal forma para que se desemboque lá na junta, ela já tenha valor jurídico a ser analisado, né? Então, o inciso 2º, por exemplo, ele diz o seguinte, que o profissional assistente deve justificar clinicamente a sua indicação. Então, de novo, a resolução que versa sobre junta está falando como deve ser o relatório. O cirurgião deve justificar clinicamente a sua indicação, oferecer pelo menos 3 marcas de produto e tal. Olha a importância disso. Se o profissional solicitante não indica 3 marcas de produto de OPME coronariano, por exemplo, stent coronariano, por exemplo, stent cardíaco,
É uma prótese. É uma órtese, próteses materiais especiais. Se o profissional, no momento que fez o relatório, ele não coloca 3 marcas, a resolução diz que deve-se instaurar a junta. Ela não está falando assim, a gente vai analisar. Se não ofereceu, deve-se instaurar. Então, sem dúvida, o relatório inicial, ele faz parte, sim, da composição da junta médica e é o nascedor de tudo. Né? O próximo passo, depois que o cirurgião fez o relatório, colocou o detalhamento, o que ele precisa, o que ele vai fazer, esse pedido ele vai para a operadora. Lá na operadora, naquele prazo de 1 dia, dado pela Consul número 8, lá de 98, diz que a operadora, se quiser instalar um mecanismo de regulação junta médica, ela vai ter que disponibilizar para um profissional dentro de 1 dia. Dentro de 1 dia. E esse profissional, se ele divergir, ele vai informar ao cirurgião dessa divergência. Então, o que é a divergência? A divergência é quando o cirurgião solicita determinado procedimento ou material e o profissional avaliador da operadora diverge dele, diz que não é necessário ou que se pode fazer de outra forma. Essa divergência, ela é a motivação da operadora. Então, se o cirurgião fez o relatório lá inicial, atrás, que ele descreveu tudo, esse é o momento do profissional da operadora falar o que ele acha daquilo. Então, quando o cirurgião receber isso de volta, ele tem que voltar os olhos para a divergência, para entender o que foi que a operadora divergiu e por que divergiu, para que ele entre em consenso ou não entre em consenso. Então, o processo foi para o auditor, o profissional da operadora, e ele vai oferecer a sua motivação técnica de uma eventual divergência. Então, esse é um exemplo que eu fiz. Então, esse aqui é um documento técnico, ele é um documento feito pelo profissional, pelo médico, ou dentista, na posição de auditor. Esse é um documento à parte, documento técnico, onde ele não fala sobre contratos, ele não fala sobre questões administrativas, ele fala sobre questões técnicas, ele analisa se o procedimento é pertinente ou se o material é pertinente. Né? Esse documento aqui, ele vai ser enviado de volta para o cirurgião solicitante e para o beneficiário, porque ele é o consumidor destinatário final. Então, ele vai receber esse documento. Esse documento é um documento técnico, ele não vai ter informações para uma pessoa comum no termo jurídico, né, médio, uma pessoa que não é do meio médico odontológico, entender. Então, esse é um técnico, e esse aqui é um documento que deve ser escrito em linguagem clara e adequada para o consumidor. E nele vai constar esse. Então, é esse aqui que o profissional recebe, e o paciente também. É um documento chamado circunstanciado, a norma desse nome é ele, em que é composto pelos próprios motivos da divergência, né? E aí começa a composição da junta, e é aqui que o cirurgião começa a tratar a coisa com raiva, e não com inteligência. Porque quando ele recebe o nome de 4 profissionais, ele analisa diversos fatores, ele fala que o profissional não é qualificado para aquilo, que ele não tem especialidade, que ele não é da região, que ele nem analisou o paciente. Ok, mas repare, a operadora está fazendo aquilo que a lei determinou que ela fizesse. Né? Também, esse documento circunstanciado também tem que oferecer prazo para a resposta do cirurgião, que são 2 dias. Então, quando o cirurgião recebe um telegrama ou um documento, esse documento circunstanciado, ele tem que falar, começou a comer o meu tempo para a resposta de 2 dias úteis. Então, a partir daí, ele tem que responder. É tão importante esse tempo, e não deixar exaurir esse tempo sem resposta, que o próprio documento ele tem que prever que se o cirurgião recusar entregar depois do tempo ou ficar em silêncio, a operadora vai ter o direito de indicar um desses aqui. Então, a melhor alternativa é que o cirurgião analise e dê a resposta dele, uma resposta técnica, né? Então, pedido caiu em divergência, o que deve fazer? O cirurgião deve ficar com raiva e falar, o plano de saúde é assim, quer economizar. Não adianta, se você fizer isso, você vai cair no comum e vai deixar a operadora nadar de braçada, né? E não vai defender, e o mais importante, não vai defender o direito do beneficiário, que está à mercê do cirurgião. Se o cirurgião não escreve o que tem que escrever, o que o paciente vai fazer? Ele vai escrever por ele? Não pode. Então, a primeira coisa que a gente pede que eu sugiro que se faça, é transportar a raiva para a inteligência, analisar, voltar os olhos para o laudo de uma maneira inteligente. Então,
Primeira coisa que ele deve analisar, não são muitas, mas são algumas exigências que a lei prevê, é se cumpriu o rito estabelecido para a composição da junta médica. Então, é o artigo 10 da 424, que diz assim, que a operadora deve notificar o beneficiário, aí deve oferecer identificação do profissional da operadora, aquilo lá, o laudo técnico. Ofereceu a identificação, os motivos da divergência, o laudo técnico. A indicação de 4 profissionais, previsão para aquilo tudo que a gente mostrou. Então, se não preencheu esses requisitos, você já pode apontar essa falha. O cirurgião já pode apontar, olha, que pese haver uma divergência aqui, não cumpriu o rito estabelecido pelo artigo 10 da 424. Então, se mistura o profissional, o profissional da saúde, ele passou de um executor, daquele que cuida, daquele que faz, para um assistente do beneficiário que tem que cuidar dos interesses do direito do paciente como um todo. O paciente precisa ser tratado para alcançar a cura. Se o cirurgião não defende o interesse, o direito dele, técnico, o paciente não vai alcançar a cura. Então, o cirurgião passou de um executor para um assistente do beneficiário. E ele vai apresentar as razões dele para a operadora por escrito, de forma técnica. Pois bem, caiu na divergência, o que deve ser feito? Eu fiz um quadro de exemplo para a gente otimizar isso, porque o tempo, né? Cirurgião, paciente, ninguém tem tempo, e são só 2 dias. Então, o que eu fiz? É um exemplo de procedimentos materiais. O cirurgião pediu 3 procedimentos, a operadora, o profissional avaliador da operadora indicou para a operadora autorizar 2 e negar 1. Ele, olha, sugiro que negue 1. Ele pediu 6 itens, 6 próteses, óculos, materiais especiais, e a operadora autorizou 2, colocou parcialmente 2, autorizou parcialmente 2, ou negou parcialmente 2, e negou integralmente 2. Então, assim, o que o cirurgião vai fazer? Recebeu, ele ignora tudo que está de verde, porque foi autorizado. Inclusive, isso já traz um direito importantíssimo, porque se foi autorizado 2 procedimentos, quer dizer o quê? O diagnóstico, a operadora já consentiu, já disse que está valendo e que aquele tratamento indicado pode ser realizado, tem cobertura, não está sob carência. São diversas informações trazidas só pela autorização do procedimento aqui, mesmo que parcial. Né? Então, primeira coisa que ele deve fazer, ignora tudo que é verde e aponta só no vermelho. Olha como você já consegue reduzir bastante aqui. Ele vai ter que atacar, o cirurgião vai ter que atacar um procedimento que é o C e mais 4 itens, 2 parciais e 2 integrais. Você já reduziu bastante. Aquilo que você pensou que ia ter que atacar muito, você já tem que atacar menos. Recebida a divergência, o profissional pode fazer 2 coisas. Ele pode acatar as divergências ou pode não acatar as divergências. Se ele acata as divergências, a gente já tem uma readequação a fazer aqui. Se o cirurgião solicitou 10 itens, a operadora autorizou 6 e o cirurgião acata, não era necessário os 4. Então, a gente volta para o relatório inicial. Deveria ter solicitado os 4, os 10 lá, ou deveria ter solicitado os 6? Então, aqui tem um tag interessante que solicite aquilo que você vai precisar. Tinha uma prática muito comum de cautela. O cirurgião entendia que estava cuidando do direito, quando na verdade ele não estava. Ele solicitava assim: olha, eu estou pedindo isso aqui, mas é só para deixar lá no arsenal, porque se eu precisar utilizar, eu utilizo. Parece boa fé e parece uma coisa de cautela. O cirurgião está guardando a cautela. Não é assim que o plano enxerga. Se você solicitou aquilo, é porque aquilo é necessário. Solicitou. Não usa, a excepcionalidade está no não uso e não no uso. Então, solicite. A operadora se autorizar, ok. Se ela autorizar parcialmente, você tem essas 2 possibilidades. Então, voltando ao raciocínio. Você tem 2 possibilidades. Acatar, que é a que eu falei, e não acatar. Se você não acata, automaticamente você está pulando para a junta médica. Não adianta falar: eu não vou acatar isso aqui não, tá tudo errado, o auditor tá tudo errado, olha que justificativa pífia. Melhor ainda, se a justificativa é pífia, você vai atacar com uma justificativa melhor. Então, não aceitou? Pondere que já vai cair para a junta médica. Dali para frente,
renova-se as forças e você vai ter que se preparar para a composição da junta médica da melhor forma para você e para o seu paciente. Então, aqui começa uma questão chave que tem acontecido muito no Brasil e que o cirurgião não está sabendo lidar com isso. E o paciente fica à mercê. Quando a operadora oferece 4 profissionais, a norma prevê que, de comum acordo, deve ser nomeado um desempatador. Mas a norma lá atrás, como eu falei, diz também que se o profissional recusar os 4, a operadora tem o direito de escolher um. Então, isso é um comum acordo ou isso é uma imposição? Você só tem o direito de escolher um entre os 4. Esse assunto é tão espinhoso que ele vem sendo debatido já há muito tempo. Então, por exemplo, essa aqui é uma nota técnica, é a nota técnica 203 de 2012 da ANS, que ela começou a explicar o que seria uma junta médica. Então, você pode observar que ele fala assim, sugerimos a redação, lá em cima. Sugerimos a seguinte redação. Nos casos em que a operadora discorde do médico, escolhido de comum acordo entre as partes, com a remuneração a cargo da operadora, ou, não sendo possível, um representante do Conselho Regional ou Sociedade de Especialidade Médica ou Odontológica relacionada ao procedimento indicado, o qual também deverá manifestar sua posição por escrito. Ou seja, essa nota técnica, ela dizia que ou era em comum acordo ou ia para o CRO. Para mim, essa é a melhor medida. Para mim, essa é a que preenche. Pergunta, as operadoras têm feito isso? Vanessa, as operadoras têm feito isso, Vanessa? Vanessa tá tímida. As operadoras não fazem isso. Elas não fazem, vamos mandar para o CRO. Tem sido feito em São Paulo, ainda engatinhando, mas que eu acho que é o mais correto. Mas não é isso. A nota técnica foi cancelada, a 203. Depois veio esse entendimento da DIFES aqui, a Diretoria de Fiscalização da ANS. Ela é de 2016. E, para mim, essa foi a melhor redação que a ANS fez. E eu acho que a sociedade médica odontológica, ela perdeu muito por não brigar por esse entendimento 6 aqui de 2016. Era um documento muito completo. Olha como ele é interessante e ele atrai uma justiça, ele cheira a justiça. Ele diz o seguinte: se o cirurgião permanecer em silêncio quando for chamado para a junta médica, ele vai estar dando concordância para a operadora. Maravilha. A justiça não acode aquele que dorme. Se você for em silêncio, perdeu o direito de falar, quer dizer que você está aceitando o que a operadora colocou. Aí olha que interessante, o entendimento 6 colocou. Quando não houver silêncio, mas sim discordância, deve-se observar aquilo que estava previsto lá na nota técnica dos 203. Deve ir para o CRO. Olha que interessante. Então, o cirurgião, ele respondeu nesse caso, ele não ficou em silêncio. Ele falou, eu discordo do que o profissional avaliador disse, e eu acho que tem que ir para um isento. Vá para o CRO, CRM. Esse é um texto magnífico. Eu acho que é o melhor. Ficou em silêncio, perdeu. Reclamou, conseguiu defender, conseguiu criar um bloqueio aí. Essa resolução, ela também fala sobre a PME. Ela diz assim, e essa daqui, esse artiguinho aqui, item, eu acho que foi o que deu nascedouro para o que é feito hoje. Porque ele diz o seguinte, que o cirurgião pode negar até 3 nomes. Então, assim, a operadora, isso para a OPME. Eu acho que isso foi a origem do que é feito hoje. Nesse entendimento da DIFES aqui, ele falava sobre a OPME, sobre próteses materiais especiais, próteses materiais especiais. E ele dizia assim, se houver divergência no OPME, o profissional pode negar até 3 nomes. O que a operadora começou a fazer? Mandava 4. Se você negasse os 3, 1 era obrigatório. E eu acho que foi daí que derivou a que está valendo hoje. Né? E, por fim, esse entendimento dizia o seguinte, que se ele for contrário à indicação daqueles que foram nomeados pela operadora, ele pode indicar os dele. Olha que legal e que pode ser adotado. Eu vou dar isso como sugestão na frente. Então, assim, seguindo a norma, a operadora mandou 4 nomes. Conforme esse entendimento aqui, ele diz o seguinte, eu discordo desses 4 nomes. Não são isonômicos, não têm especialidade, não são daqui da região, não é bom, não gosto, não acho interessante aqui, essa escola dele aqui não é escola especialista para essa área,
eu recomendo esses profissionais aqui. Manda currículo, manda nome, manda contato. Mandou os 4. Essa norma dizia que se a operadora ficasse em silêncio, estaria valendo aquele que ele indicou. Eu achei esse um texto interessante. Não está valendo. O que está valendo é essa RN 424 aqui. Como é que está aí? O pessoal tá... Tem pergunta? Ainda tem. Ninguém está fazendo pergunta. Tem que fazer pergunta, gente. Vamos tirar a dúvida. Falando muito, mas vamos aprofundando. Essa é a resolução que está valendo. 424, 2017. Essa daqui está sendo roteiro para a operadora indicar e a junta médica. E ela só está seguindo a norma, porque ela está vigente. As outras não estão vigentes. E ela diz o seguinte, que em caso de recusa, intempestividade ou silêncio do profissional assistente, caberá ao operador indicar imediatamente um profissional dentre os 4. Então, assim, cirurgião ficou em silêncio, a operadora vai indicar. É norma, ela está falando que ela vai indicar. A norma obriga que ela nomeie um profissional. Então, é isso que está valendo. O que tem sido feito hoje é a operadora oferece 4 nomes. Oferece. A divergência, você acata a divergência? Quer fazer do jeito que foi indicado? Não, não quero. Então, vai ter que compor uma junta. Escolhe um dos 4 aqui. Qual desses que você quer? Escolher um, vai para lá. Vai para esse que escolheu. Não escolheu, a operadora escolhe o que ela entender. Então, como um acordo é uma imposição, na minha visão, uma imposição. Hoje, uma imposição. Isso, eu acho que foi uma perda para a sociedade médica, uma perda para os profissionais de odontologia, porque me parece que ele fere uma isonomia, ele fere a resolução normativa 115 do CFO, CFM também, que diz que é comum acordo e que deve ir para o CRO. Então, na minha visão, esse artigo aqui, ele poderia ser discutido judicialmente por uma entidade de classe, uma associação. Cabe a classe se unir e atrás disso, né? Pois bem, nomeou o profissional, o que vai fazer? Você vai começar a pensar, agir com inteligência. Recebemos a dádiva divina de pensar, ao invés de lutar, guerrear. Às vezes é necessário lutar e guerrear. Às vezes com inteligência. Então, sugiro que se lute com inteligência. Então, é aquilo que eu falei, a gente começa a analisar a coisa de uma forma muito reduzida. E essa redução de necessidade de energia, de gasto de energia, pode fazer com que a gente traga qualidade para as nossas respostas. Então, nesse caso aqui, a gente volta lá para aquela negativa de procedimentos. O cirurgião solicitou 3 códigos de procedimentos, A, B e C. A operadora autorizou 2 e negou 1. A título de exemplo, vamos utilizar o procedimento reconstrução parcial de mandíbula com enxerto ósseo. Eu vou colocar esse exemplo porque eu fui submetido à ortognática. Então, é um procedimento que eu domino mais. Então, esse é um tipo de exemplo, né? Procedimento solicitado, reconstrução parcial de mandíbula com enxerto ósseo. Qual foi a justificativa que o cirurgião utilizou lá atrás? A título de exemplo. Preencher os gaps gerados pelo reposicionamento. Reposicionou... Desculpa. Temos perguntas. Vai fazendo pergunta aí que vai anotando. Depois você me passa. Vanessa, anotando as perguntas. Bem, então, qual foi a justificativa? Voltamos ao relatório inicial. Preencher os gaps gerados pelo reposicionamento. Reposicionou a mandíbula? Pode vir a gerar um gap. Se o cirurgião solicitou, é porque vai haver necessidade de reconstrução. Aconteceu a divergência. Qual é o motivo da divergência? Motivos. É aquele termo do auditor que ele falou, recomenda a negativa do procedimento C. Por quê? Porque os procedimentos autorizados são suficientes para o tratamento, o A e o B. Ele entendeu que A e B eram suficientes e o C não era suficiente. No caso dos materiais, a gente também pode utilizar como exemplo os parciais, a negativa parcial e a negativa integral, né? Então, exemplo, o cirurgião solicitou 4 membranas absorvíveis. Qual a justificativa? Proteger os enxertos colocados na região da maxila, 1 e 2 na mandíbula, 1 e 1, cada um de um lado, 4. Então, solicitou 4, cada um para um lado da maxila e da mandíbula. A divergência, o profissional avaliador da operadora recomendou a negativa de 2 dessas 4, porque ele entendeu que só 2 eram suficientes. Então foi uma negativa parcial. Ele disse que precisa da membrana, ele recomendou a autorização da membrana, mas ao mesmo tempo ele
falou que outras duas não precisavam. E a justificativa é essa. É suficiente. E um OPME com justificativa de negativa integral, a gente utilizou o bisturi elétrico, né? Então, o cirurgião solicitou um bisturi elétrico para quê? Para realizar a incisão e a hemostasia concomitantemente. É um material que ele corta e cauteriza ao mesmo tempo, né? E a divergência do profissional avaliador da operadora foi sobre a justificativa de que foi negado porque dá para se utilizar o bisturi, o corte frio, que está disponível no centro cirúrgico. É um custo muito reduzido. Então, a negativa, ela é técnica ou ela é por custos? Não tem como saber. Mas a justificativa é de que dá para utilizar o bisturi de corte frio, né? O que se deve fazer? Você já pontuou, você já falou, negou o procedimento C, negou os materiais tais, a justificativa é essa, a divergência é essa. Não concordo porque eu preciso de 4 membranas. O que eu vou fazer? Se você ficar em silêncio, isso que foi composto vai chegar para o desempatador dessa maneira. A operadora vai oferecer essa documentação dessa maneira para o profissional desempatador. O que se deve fazer? Eu sugiro que se façam quesitos ao profissional desempatador. Para mim, hoje, esse é o padrão ouro de atuação em junta médica. E a pergunta a se fazer é: você vai fazer uma pergunta para o auditor. Pergunta é igual a quesito? Essa é a pergunta. Ou é um quesito? Pergunta é igual a quesito? Pergunta é igual a quesito, Vanessa? Vanessa fez isso aqui o dia todinho comigo e não tá tímida. Pergunta é igual a quesito? Não, pergunta não é igual a quesito. Porque a pergunta, ela tem uma finalidade mais ampla. Você faz uma pergunta e a resposta é aberta. Você não tem intuito de utilizar da resposta que vai ser oferecida pelo interlocutor que você fez a pergunta. O quesito, ele é uma pergunta qualificada. O quesito, ele tem como intuito fazer emergir a verdade. Levar o interlocutor que recebeu a pergunta a responder aquilo que você quer. Não é induzir a mentir, não é induzir a não verdade, mas sim tentar extrair a verdade de quem eventualmente pode não estar ligado à verdade. Olha que interessante. Quem é o desempatador? O desempatador é um profissional nomeado pela operadora. Ele é pago pela operadora. Ele é pago. A norma determina que a operadora é que deve pagar, não é o beneficiário. A operadora. Eu nomeei junta médica, eu vou pagar um desempatador, quem paga a operadora. Então, assim, não levando a índole do profissional, até porque a gente está falando num espectro abstrato, nem sei quem pode ser, são muitos, mas colocando de forma subjetiva, pode ser que esse profissional tenha uma tendência para a operadora. Pode ser, porque é a operadora que chamou, foi a operadora que enviou o documento, é a operadora que está pagando, né, o parecer dele de outro. Então, pode ser que ele faça isso, não por maldade, sei lá. Pode ser por maldade, pode não ser, o que for. Mas é impossível você saber, porque você ofereceu os 4 lá atrás e a operadora nem aí e mandou para o desempatador dela. Então, o quesito, ele visa extrair a verdade desse profissional nomeado desempatador para que faça sucumbir uma eventual falta de isonomia. Eventual falta de isonomia. Pois bem, então, o que deve ser feito? Voltando para o procedimento. Isso, questão prática. Cirurgião recebeu a divergência, o documento circunstanciado tem 2 dias para responder, analisa o quê? A divergência. Olhou para a divergência. Tá doido. Esse avaliador aqui está falando que não precisa disso. Isso aqui está errado. Eu não aceito. Vai para a junta. Dali para frente você vai lavar as mãos? Não. O que eu proponho é que você converse com o perito. Você vai conversar com ele. Só que pode ser que ele não te chame para conversar. Isso a gente vai mostrar mais à frente, as formas de perícia. As formas de desempate. Então, como é que você vai conversar com ele? Por meio de quesitos. Você vai fazer perguntas a ele para que você consiga extrair a verdade dele para levar à conclusão um terceiro, quem quer que seja, a própria operadora, ou empurrar a ele para uma questão obrigatória. Se você fizer quesitos adequados, ele vai se sentir, ele pode vir a se sentir simplesmente, eu fui levado a isso e não tem como eu sair daqui. Então, o quesito serve para isso. Então, a título de exemplo, né, a gente volta para aquele procedimento. Reconstrução parcial de mandíbula
solicitou para quê? Para preencher os gaps gerados pelo reposicionamento. O auditor caiu em divergência, disse que os procedimentos autorizados, o A e o B, eram suficientes. O que você vai fazer para você trazer a verdade se o C seria necessário ou não? Qual é a possibilidade de resposta do desempatador se você perguntar: após o reposicionamento mandibular, poderá surgir gaps ósseos? Há uma possibilidade grande dele responder: poderá. Pode. Por quê? Você vai fazer um movimento, né? Se o cirurgião solicitou a reconstrução parcial de mandíbula com enxerto, por causa do movimento, pode ser que o avanço seja um avanço que necessite, de fato, da reconstrução. Então, é quase inevitável que o profissional desempatador da operadora responda: pode sim. Após o reposicionamento, pode surgir gaps ósseos. 2, aqui tem que estar como, Vanessa? Alinhavado. A resposta 2 tem que estar alinhavada com a primeira. A interposição de enxertos nos gaps pode auxiliar no restabelecimento da mandíbula reposicionada? Bem, na minha visão, né, não sou técnico da área, mas levando a uma probabilidade, uma análise de probabilidade, eu acho que bem possível que ele fale. Pode. A interposição de enxerto pode auxiliar na mandíbula. Olha, a interposição de enxerto nada mais é do que a reconstrução parcial com enxerto. Então você está fazendo os quesitos para ele responder de forma que leve aquilo que você quer que ele responda. Terceiro, alinhavado com o primeiro e com o segundo. A osteoplastia de mandíbula, que é o corte, pode ser considerada uma fratura óssea programada? Como é que ele vai fugir dessa pergunta? Claro, a fratura óssea programada procedimentos cirúrgicos que são feitos dessa maneira, né? Quando não for trauma, né? Quando for um procedimento programado, é uma fratura óssea, a osteoplastia de mandíbula pode ser considerada essa fratura, e ele inevitavelmente vai falar: pode ser considerada? Pode. Essa é a resposta que aproximadamente o desempatador vai trazer. Bem provavelmente o desempatador vai trazer. E, por fim, a 4 após a realizada fratura cirúrgica, é necessário reconstruir a área fraturada? Ora, você fez a fratura, né, programada, osteoplastia com prognatismo, por exemplo. Você vai deixá-la solta? Ela é uma reconstrução. É uma reconstrução com enxerto ósseo? Pode ser, casada com os quesitos anteriores. Então, levando essas respostas todas, é bem provável que você consiga trazer à mente do desempatador que aquilo que você solicitou é, de fato, cabível. E você faça ele mudar o entendimento e considerar o que você falou e não o que o profissional da operadora falou. Certo? No caso do OPME, você pode fazer a mesma coisa. Então, no caso das membranas, né? Solicitou 4, 2 para um lado, 2 para o outro, 2 da mandíbula, 2 do lado da mandíbula direita, esquerda. Então, você vai fazer, de novo, quesitos. É correto afirmar que a osteoplastia com prognatismo mandibular consiste em cortar do lado direito e esquerdo da mandíbula? Ora, na maioria das vezes vai cortar de um lado e vai cortar do outro para reposicionar. Então ele não vai fugir dessa pergunta, ele vai falar: é correto dizer que é cortar. É correto afirmar que a osteoplastia do tipo osteotomia do tipo Lefort realizada ao longo de toda a maxila, desde o lado direito até o lado esquerdo? Então ele vai fugir da resposta, dizer que a Lefort não é do lado esquerdo até o lado direito da mandíbula. O que você está querendo dizer? Ora, se eu fiz a osteotomia de 2 pontos da maxila e 2 pontos da mandíbula, pode ser que eu tenha necessidade de utilizar membranas para interpor nos gaps, ou num eventual enxertia de maxila, de mandíbula, daquela região. Então você está trazendo a verdade da necessidade das 4 membranas. Só fazendo perguntas, e perguntas urbanas, perguntas corteses para o desempatador. Você não está sendo agressivo. Inteligência ao invés de raiva. Né? Então, a terceira, podem ser utilizadas para encapsular enxerto ósseo? Ele vai responder que pode ser utilizada para isso. Pode ser utilizada para diversas coisas. Para isso, ela pode ser utilizada também. Está previsto na bula e tudo. Então, por fim, membranas absorvíveis podem ser utilizadas para impedir a invaginação de tecido mole em uma área reconstruída? Ele vai falar que pode. Então, essas perguntas todas podem te levar à conclusão daquilo que você quer. Eu vou tentar acelerar, né? Porque acho que já exaurimos a questão dos quesitos, já deu para entender. Eu só vou trazer quando houver uma negativa expressa e integral, né, dos materiais. Então, no caso do bisturi, ele solicitou para realizar a incisão e a hemostasia concomitantemente, ao mesmo tempo. Cortou,
cauterizou, não sangrou. Então, foi negado por quê? A indicação de negação foi porque é possível utilizar lâmina de bisturi frio. Quais são as perguntas que devem ser feitas, né? Podem ser feitas. O bisturi elétrico pode cortar e promover a hemostasia concomitantemente por diatermia? Ele não vai ter como fugir, porque o bisturi elétrico nasceu para isso. Ele nasceu para cortar e cauterizar ao mesmo tempo e diminuir o sangramento. Então ele vai responder que pode. A hemostasia pode diminuir o sangramento durante o procedimento cirúrgico? Ora, ele faz a hemostasia, diminui o sangramento durante a cirurgia. É bem provável que ele responda que pode também. O menor sangramento pode oferecer uma visualização mais limpa do sítio cirúrgico? Ora, se sangra menos, vai ser mais fácil visualizar e ele vai conseguir trabalhar melhor, menos tempo, menores efeitos para o paciente. Aqui é uma questão interessante. Não aqui, em todo e qualquer quesito. Quando se faz um quesito, ele precisa ser pontual e alcançar a resposta que você deseja. Se o desempatador fugir da resposta, você vai conseguir demonstrar objetivamente que ele pode não estar sendo isento. Então, se você solicita, se você faz o quesito, cite 3 vantagens do bisturi elétrico frente ao bisturi frio, e ele fala não há vantagens, você pode responder por artigos científicos demonstrando que tem vantagem. Se ele fala o menor sangramento transoperatório pode diminuir os efeitos do edema, ele fala pode diminuir, mas o bisturi não vai fazer isso. Ele está ultrapassando o contexto do quesito. Ele está indo além da resposta. Se ele responder que pode, ele está respondendo. Se ele responder pode, mas ele não utilize nisso aqui, você vai falar, olha, você pode vir a falar. Olha, eu não perguntei isso para você se pode utilizar ou não. Eu perguntei se pode ou não. Eu não te perguntei se ultrapassa, se o melhor é o outro. Eu perguntei isso aqui. Então, a importância de um quesito bem formulado é de que você limite o desempatador e ele não ultrapasse os limites do quesito, porque ele vai estar incorrendo em uma possível não isenção. Qual é a pergunta que fizeram aí? Doutor Frederico? Frederico? Não foi pergunta, não. Ele só disse o seguinte: não há tempo para você fazer quesito. Normalmente isso vai à nossa revelia. Bem, a norma, doutor Frederico, né? Obrigado pela presença, é uma honra. Não há tempo de fazer quesitos. Eu falei, o tempo é exíguo para você fazer quesitos. De fato, 2 dias é um prazo curto. Mas esse prazo ele não é à toa. O cirurgião solicitou a cirurgia e começa a correr o prazo que a ANS determina para autorização de cirurgia, que é 21 dias úteis. Quando se ultrapassa esse prazo de 21 dias úteis, a operadora já está incorrendo em não cobertura dentro do prazo. Então, o prazo é de fato exíguo, porque a operadora tem por obrigação terminar esse prazo de junta médica até o final dos 21 dias. Então, assim, de fato ele é exíguo, mas é a única forma que você tem de trazer a boa-fé e defender o seu paciente da melhor forma possível. Eu sempre digo assim, que no ortopedista só vai gente que está precisando mesmo de questões ortopédicas, né? De palmilha, cada um se especializa na sua área. Pode ser que chegue em determinado momento, as respostas sejam tão iguais que os quesitos não vão ser alterados. E outra, se você fez um relatório inicial bem feito, você pode inclusive incluir os quesitos no relatório inicial. Eventualmente, se esse processo for enviado para a junta, requer que seja apreciado os seguintes quesitos. Então, assim, a composição, a apresentação dos quesitos, ela não necessariamente precisa ser após a divergência. É muito melhor, porque você vai atacar a divergência, né, o fundamento técnico da divergência, com técnica também. Mas você pode, se você no relatório inicial citou de forma coesa, de forma completa, e também de forma direta, não adianta você escrever uma monografia e não trazer informações objetivas, você pode reduzir drasticamente a composição de quesitos lá nesse momento que é exíguo, esse prazo exíguo, entende? Mas eu entendo, mas cabe a gente se adequar ao que está previsto na norma.
Está previsto lá que se for intempestivo, não vai ser analisado e vai ser entendido como uma negativa. Então, recomenda-se isso. Você tem mais alguma pergunta? Júlio Evangelista. E quando, mesmo motivando e justificando, a operadora indica unilateralmente o desempatador. Aqui, doutor Júlio, obrigado pela presença, e é uma honra também. Doutor Júlio, se a operadora ela informa unilateralmente e você cumpriu aquilo determinado pela norma, você começa a levar a ideia de um eventual julgador, por exemplo, um juiz, se um processo desse desembocar no judiciário, o juiz ele começa a olhar o processo de composição da junta médica pela boa-fé. Então, se o cirurgião ele cuidou, ele respeitou todos os prazos, ele não se negou a oferecer o desempatador, ao contrário, ofereceu outros tantos nomes. A operadora ofereceu 4, oferece 8, se for possível. Olha, eu ofereci 8, você pode ir atrás desses 8. E a operadora ignora, ela está cumprindo aquilo que está previsto na norma, foi autorizado pela norma, entende? Então, se a norma é abusiva, que ao meu ver, ela pode ter uma nebulosidade ali, de nulidade, cabe à sociedade de odontologia brigar pelos seus direitos e impugnar essa norma no judiciário. Né? Na minha visão, ela é abusiva. Se o cara indica obrigatoriamente, fala, vai ser esse aqui que vai compor a junta, na minha visão é obrigatório. Está ferindo o CFO, está ferindo o CFM, está ferindo as normativas anteriores. Então, assim, se for para impugnar isso judicialmente, na minha visão, é possível. Mas, se não for possível, como não está sendo, não é isso que está acontecendo hoje. Né? O que está acontecendo é que está enviando. Manda e vai. Então você tem que se calçar pela boa-fé. Isonomia. Manda seus nomes e manda os quesitos. Beleza? Manda mais perguntas aí que a gente vai responder. Daqui a pouco a gente volta para mais perguntas, tá? Eu estou tentando falar rápido para não tomar muito tempo de vocês. Eu falo muito, todo mundo sabe. Vamos tentar acelerar aqui. Se tiver mais pergunta, pode fazer. Então, assim, o desempatador, o processo saiu da mão do cirurgião, ele solicitou para a operadora. Chegou na operadora, mandou para o profissional avaliador. O avaliador encontrou uma divergência, mandou a divergência para o cirurgião. O cirurgião não acatou, fez os quesitos, vai para quem? Desempatador. Olha a importância dessa figura, o desempatador. Ele possui, a norma otorgou para essa figura o poder da admissibilidade. Ele olha para o processo e vê, e ele tem que entender, ele tem que analisar se aquele processo está completo para análise. Sob pena até de não poder reclamar depois e ter que responder com aquilo que tem lá. Então, a outorga de admissibilidade foi dada ao desempatador para que ele analise o que foi oferecido e fale, olha, isso aqui é suficiente, isso aqui não é suficiente. Tá? Então, é tão importante essa outorga que ela fala como é que vai ser a junta. É ele que determina, o desempatador como é que determina como será a junta. Então, ele diz o seguinte, a resolução, né? Ela diz que cabe ao desempatador determinar se a junta será presencial ou à distância. A primeira, vamos falar da presencial, já que nem ela, é muito pouco adotada, né? Diz que tem que ser, no mínimo, com a presença do desempatador e do beneficiário, né? O profissional nomeado tem que ir lá no beneficiário e fazer a análise pericial dele. Tem que oferecer pelo menos 3 datas para o beneficiário ir. Deve ser no município do beneficiário, se não for no município, tem que pagar para ele ir as despesas e tal. Então, é muito dispendioso, trabalhoso, demanda tempo, é um tipo de junta pouco realizada, né? Porque senão vai extrapolar aqueles 21 dias de obrigatoriedade de cumprimento. Então, se não é presencial, ele é à distância. E essa é a modalidade que mais se faz. Há um tempo atrás, estava se utilizando a videoconferência. A videoconferência, ela demanda a participação do cirurgião. Aí, para mim, na minha opinião, modestíssima opinião, é a junta médica mais efetiva, porque ela diminui custos e ela envolve os 3 atores. Ela envolve o profissional solicitante, o avaliador do operador e o desempatador. E nesse momento você pode debater. Você falar do desempatador, com todo respeito, você disse que não precisava do bisturi, mas, meu amigo, tá aqui, o produto tem Anvisa, vai oferecer isso, vai cortar melhor, vai ter hemostasia. Por que não faz? O avaliador pode falar, não, mas isso aqui é muito caro, doutor. Por exemplo, isso aqui é muito caro, uma lâmina de bisturi
sei lá, R$ 100 e a lâmina e o bisturi elétrico é R$ 500, a título de exemplo. E o avaliador vai analisar e vai ver o quê? Que tudo bem. Ele vai ver que a questão não é técnica, que a questão é financeira. É muito provável que ele incline-se ao profissional solicitante. Entende? Então, essa é uma junta que estava sendo feita por algumas empresas de junta médica, mas diminuiu muito. E essa é a que tem sido feita, porque ele diz assim, ó, a junta médica à distância poderá ocorrer por videoconferência ou mediante análise de exames e demais documentos pelo desempatador. Então, os demais documentos são aqueles que ele recebeu na hora. Se ele recebeu o relatório inicial, o do avaliador e os quesitos, integra o processo, integra os documentos. Então, ele precisa responder os quesitos. A gente vai ver mais à frente. Tá? E ele pode fazer essa análise dos documentos em conjunto ou não com o cirurgião e o profissional da operadora. Ou seja, ele recebe o processo da operadora, ele analisa, vê, eu vou fazer como? É muito mais simples, ele fazer isso sozinho, ele dá o parecer dele. Então ele vai analisar o quê? A documentação que foi oferecida. Se não for videoconferência, você vai participar como? De nenhum jeito. Se for pela documentação, você vai participar pelos quesitos que você apresentou. Tá? E o outro desdobramento daquela da admissibilidade que a norma otorgou ao desempatador é a análise de suficiência de exames e documentos. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? A operadora tem que oferecer toda a documentação. Então, o cirurgião, ele fez o relatório, entregou no hospital. Se, eventualmente, a operadora não oferecer os exames que foram dados ou o profissional não ofertar os exames do paciente para análise da pertinência daquilo que foi pedido, o desempatador ele pode parar o processo e vai ser suspenso o prazo. Então, ele para e fala, olha, foi solicitado o tratamento para a doença tal. O exame específico para isso aqui não é assim, uma carralhada de exame, mas são exames que consigam demonstrar o que foi solicitado. Esse exame que é essencial para a análise disso. Não dá para fazer desse jeito. Ele vai suspender o prazo, ele vai informar isso para a operadora vai suspender o prazo e vai pagar para que o beneficiário efetue aquele exame. Se ele não responder essa admissibilidade aqui, ele não vai poder se falar depois. E se ele disser que não tem exames suficientes e falar o procedimento não deve ser realizado porque não foi oferecido exames, esse entendimento pode ser, o laudo dele, o parecer dele, pode ser entendido como uma abstenção. Ele não deu resposta porque não tinha exames. E aí vai ser favorável ao próprio paciente, porque quem deveria ter oferecido a documentação era a operadora. Então, a figura do desempatador é importantíssima. É ele quem faz a análise se a junta médica vai ser válida, não vai ser válida. Ok? Então, a gente volta. O que vai ser oferecido? De novo, tem o laudo técnico, que o desempatador vai falar. Cirurgião solicitou A, desempatador, o avaliador entendeu B, e eu entendo que quem está certo é o A, por causa disso e disso. E deve ser justificado. Ele vai oferecer esse documento para a operadora vai juntar num documento circunstanciado e vai, esse é o laudo, e vai, juntamente com esse laudo, falar o seguinte, olha, o paciente e cirurgião solicitante, a junta concluiu que o avaliador estava correto. Não há necessidade disso aqui que foi solicitado. Isso é o que mais acontece. Não há necessidade. Quem estava certo era o avaliador. Então, eu estou te oferecendo um profissional para realizar a sua cirurgia conforme indicado pela junta médica. Então, se o cirurgião não cuida da documentação do paciente, não responde dentro dos prazos, não oferece informações suficientes, pode ser que desemboque numa perda do tratamento daquele paciente. Aí a gente está falando de comércio, né, de mercado, mais assim, do profissional ter que pagar as contas e perder clientes. Você fez todo o cuidado, teve todo o cuidado de tratar o paciente por um tempão e tal, aí vem o operador e fala, olha, a gente tem um profissional XYZ aqui que a gente paga a passagem para você faz com ele que diz que dá para fazer desse jeito aqui. Então, isso é uma obrigação da operadora. Ah, mas a operadora está me roubando o paciente. Não, a norma determina que ele faça isso. A norma determina que a operadora faça isso. Entende? Óbvio, dizem que salsichas e leis é melhor não saber como elas foram feitas. E esse caso também tem uma
tem uma nebulosidade aí de como foi feito isso aqui, quem participou, né, da confecção dessa norma, mas é uma discussão que pode ser aprofundada num outro momento. Então, no final das contas, para que serviram os quesitos se o profissional ele não tem que responder, ele não tem que levar de volta para você a resposta dos quesitos? A resposta da necessidade dos quesitos, ela está na própria resolução normativa. O seguinte, diz que, concluída a junta, o desempatador deve oferecer um laudo devidamente fundamentado. Então, se o profissional fez um quesito e o avaliador não respondeu o quesito, esse laudo pode ser considerado como não devidamente fundamentado. Olha um exemplo disso aqui. Esse é uma conclusão de junta, um laudo de junta. Comumente acontece demais. O cirurgião deve saber do que se trata. E é uma resposta da operadora para a conclusão de junta médica. Então, esse é um formulário, né? Então, ele fala junta médica, desempatador, modalidade não presencial, aquilo que a gente falou, escolheu por ser não presencial. E aqui, olha que interessante. A operadora já faz a quesitação. Então, doutor, quando você me fala assim, não tem tempo, eu concordo que é muito apertado. Mas o lado de lá está fazendo. Ou o lado de cá, né? Não sei quem está assistindo a live, né? Mas a operadora está fazendo. A operadora já está fazendo o quesito. E ela está perguntando, o procedimento é pertinente, sim ou não? Ela não está perguntando assim, é muito bom que possa se utilizar bisturi. Não, ela está fazendo o quesito que ela acha que é cabível. Agora, eu não sei se está dando para ver corretamente aí, mas ele diz isso. O procedimento é pertinente, sim ou não? Esse é um quesito. Se você fizer um quesito melhor do que isso, você pode extrair a verdade do profissional. Porque se ele fala, o procedimento é pertinente ou não, ele coloca não. Lá na resposta do seu quesito, ele diz assim, pode ser que a reconstrução de mandíbula seja um procedimento adequado. Ora, então por que você está dizendo que não é pertinente na resposta do profissional? Então, a operadora ela já está respondendo aos quesitos, já está fazendo os quesitos ao profissional. E aí, quando ele recebe um formulário pré-preenchido, onde se faz uma pergunta somente por um lado, que é a operadora, e que ela já vem falando sim ou não, é pertinente ou não. Então, suspeitando da integridade moral do profissional desempatador, pelo tamanho da abstração que a gente está abordando, mas é tendencioso, é do ser humano, pode ser que ele fale, quem está me pagando isso aqui? A operadora, ele vai me indicar mais, pode acontecer mais vezes, é uma questão mesmo humana, intrínseca dele. Ele pode vir a pular para o não, ou responder algum não. Então, os quesitos já estão sendo feitos pela operadora, eu sugiro que seja feito também pelo cirurgião. Ok? Concluída a junta médica, e não foi respondido, não foi cumprido o prazo, não seguiu aquilo que a resolução normativa dispõe que deveria ter seguido. O que ela diz? Que é inobservância dessa resolução e seja na aplicação de sanção administrativa, multa, papapá. Ou seja, se a junta médica não for composta da forma adequada, a ANS pode multar a operadora. Ok, a junta médica é realizada e a ANS nem sabe disso. É quando a gente fala que o cirurgião tem por obrigação defender o direito do seu paciente. Então, se ele enxerga uma abusividade na realização da junta e ele enxerga que aquilo ali não seguiu princípios de isonomia, princípio de boa-fé, princípio de respeito à classe, do profissional, ele pode falar para o paciente, sugiro que você registre uma reclamação na ANS, porque a ANS pode multar a operadora, a multa é pesada, e podem ter outras sanções, vira e mexe vocês devem ver que a operadora tal foi proibida de comercializar produto tal. Então, se você observar isso, não houve resposta do quesito. Ora, e a isenção? Cadê? Não houve isenção. Né? Então, a outra porta que o paciente pode acabar desembocando é no judiciário. Porque o judiciário, eu sou um entusiasta do direito, eu sou um entusiasta do judiciário. Quando alguém vem me falar mal do judiciário, eu defendo com unhas e dentes, porque ela é a última guarida do indivíduo. Eu tenho diversos casos em que eu vejo um processo de junta médica completo, como eu apresentei aqui para vocês,
e que a operadora negue sem nenhuma justificativa, sem qualquer justificativa. Então, ele não tem mais o que fazer. Aí ele procura a ANS multa a operadora e só isso. Ela não vai lá obrigar a operadora a fazer a cirurgia. Então, o paciente fica frustrado, não consegue operar, a operadora é multada, reclama depois que tem que pagar valores absurdos e tal, e não traz a satisfação do paciente. Então, a orientação que a gente dá é que procure um profissional e apresente. Se existe abusividade, o judiciário está aí para coibir. Ainda vivemos no Estado democrático de direito, né? Então, essa é a minha sugestão. Eu peguei uma frase aqui de Desmond Tutu que eu acho interessante e que se aplica ao nosso caso e que eu trago para reflexão. E a gente finaliza a nossa live, pelo menos na questão técnica. Eu posso ainda fazer respostas, algumas respostas. Vocês podem mandar observação, vocês podem mandar elogio, viu? Dá um joinha, curte aí, se inscreva no meu canal. Mas eu acho que se aplica ao nosso caso, que é não levante sua voz, melhore seus argumentos. Gritar não vai adiantar, a operadora trata o paciente como um número. Isso é normal, são milhões de beneficiários, né? Então, melhores argumentos no relatório inicial, na composição da junta, e que a gente consegue vitórias expressivas quando se adota essa postura. Foi um prazer fazer essa live. Desculpa ter falado tão rápido, a gente vai fazer respostas ainda. Mas antes eu queria agradecer a presença de todo mundo, né? Quem veio, 1h02. Eu falo pra caramba mesmo. Acho que é genética da minha mãe. Mãe, te amo. Tá, mas eu agradeço muito e deixa ideia para fazer mais live. Vamos disseminar conhecimento e trazer o direito das pessoas para a luz. Beleza?